Imagina só ser arrancado da sua casa, da sua família, ainda jovem. Essa era a realidade do Daniel. Ele era só um guri quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém. Daniel e os amigos dele viraram prisioneiros de guerra e foram obrigados a viajar para uma terra longínqua. A Babilônia era um lugar de ouro e ostentação, o centro do poder. Mas para o Daniel, era a solidão e o medo que mandavam. Tudo que ele conhecia, tudo que ele amava, tinha ficado para trás. Mas ele carregava algo dentro dele, algo que os babilônios não podiam roubar: a fé. Ele acreditava em Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E essa fé seria a âncora dele no meio da tempestade. Daniel se viu cercado por estátuas de ouro, deuses falsos, um mundo que queria seduzir ele, fazer ele esquecer quem ele era. Mas em vez de se entregar ao desespero, o Daniel escolheu a coragem. Ele decidiu honrar a Deus, mesmo numa terra estranha. Essa decisão, tomada no meio do caos, ia mudar o rumo da vida dele e inspirar gerações. A história do Daniel é um recado importante para cada um de nós. Um recado que atravessa os tempos, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e a coragem podem florescer. Viver na Babilônia era como estar dentro de um caldeirão de cultura e luxo. As ruas eram cheias de vida, com mercados vibrantes e uma mistura de pessoas de todas as partes do império. A arquitetura grandiosa e os jardins suspensos eram um espetáculo à parte, refletindo a riqueza e o poder da cidade. Nabucodonosor, na esperteza dele, decidiu que os jovens cativos tinham que aprender os costumes babilônicos. Ele sabia que, para consolidar seu poder, precisava integrar esses jovens talentosos à sua corte. Ele ordenou que os mais inteligentes, incluindo o Daniel e seus amigos, fossem ensinados na língua e na literatura da Caldeia. Esses jovens não só aprenderiam a língua, mas também a ciência, a matemática e a astrologia babilônica, tornando-se verdadeiros eruditos. E no meio de todos esses jovens, Daniel, Hananias, Misael e Azarias se destacavam, inteligentes e sábios. Eles não apenas absorviam o conhecimento, mas também se destacavam pela sua integridade e fé. O rei queria o melhor para eles: as melhores comidas, os vinhos mais finos, iguarias da mesa real. Ele acreditava que, ao oferecer esses luxos, ganharia a lealdade e o respeito desses jovens. Mas, lá no fundo, o Daniel ouvia um chamado diferente. Ele sabia que a verdadeira lealdade não vinha de prazeres temporários, mas de uma fé inabalável. Ele sabia que aquelas comidas, por mais apetitosas que fossem, iam contra as leis do Deus dele. Daniel escolheu a fidelidade. Ele preferia seguir as leis dietéticas de sua fé, mesmo que isso significasse ir contra as ordens do rei. Cheio de respeito, ele foi falar com o chefe dos eunucos, pedindo para que ele e os amigos comessem só vegetais e bebessem água. Ele não queria causar problemas, mas sim viver de acordo com suas crenças. O Daniel não exigiu nada. Ele pediu com jeitinho e com fé. Sua abordagem humilde e respeitosa mostrava sua sabedoria e sua confiança em Deus. O chefe, com medo da reação do rei, ficou na dúvida. Ele temia que, se os jovens parecessem fracos, ele próprio poderia enfrentar a ira do rei. Mas a fé do Daniel era forte, era contagiante. Sua confiança inspirava aqueles ao seu redor, mostrando que a verdadeira força vinha de dentro. Ele propôs um desafio. Durante 10 dias, eles iam se alimentar do jeito que o Daniel queria. Se depois disso, eles parecessem mais fracos que os outros, ele mudaria de ideia. Isso que é coragem. Se depois disso, eles parecessem mais fracos que os outros, ele mudaria de ideia. Isso que é coragem. E assim, durante 10 dias, Daniel e seus amigos comeram apenas vegetais e beberam água. O Daniel podia muito bem ter cedido. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil,
aceitando as iguarias do rei e evitando qualquer conflito. Mas não, ele escolheu ser fiel a Deus, mesmo que isso significasse encarar a fúria do rei. Sua determinação era inabalável e ele estava disposto a enfrentar qualquer consequência. Essa atitude, essa coragem silenciosa, é uma lição para a gente. Nos mostra que a verdadeira força vem da fé e da convicção. O Daniel nos ensina que a fé não é só da boca para fora, mas também nas ações, até nas pequenas coisas do dia a dia. Ele nos lembra que a verdadeira devoção se manifesta em nossas escolhas diárias, mesmo nas mais simples. O rei Nabucodonosor era famoso pelos sonhos que ele tinha. Esses sonhos não eram comuns. Eram visões poderosas que pareciam carregar mensagens importantes e misteriosas. Uma noite dessas, ele teve um sonho tão forte, mas tão forte, que acordou suando frio. O sonho era tão vívido e perturbador que ele não conseguia voltar a dormir, e a angústia tomou conta dele. Ele mandou chamar os sábios, os adivinhos, os astrólogos, todo mundo que entendia de sonho, e exigiu que decifrassem o significado daquilo. Ele precisava de respostas, e precisava delas rápido. Eles se curvaram diante do rei, confiantes. "Conte o sonho, ó grande rei, que nós vamos interpretar", imploraram. Eles estavam acostumados a interpretar sonhos, mas não sabiam o que estava por vir. Mas o Nabucodonosor, esperto como uma raposa, queria ter certeza de que aqueles caras eram tudo isso mesmo. "Se vocês são tão sábios assim", ele debochou, "me digam qual foi o sonho e o que ele significa." Ele queria testar a verdadeira habilidade deles. O silêncio se abateu sobre os sábios. Eles se entreolharam, o medo estampado na cara. "Não podemos!" exclamaram todos juntos. Eles sabiam que era impossível adivinhar o sonho sem que o rei o contasse. Aí, a coisa ficou feia. O rei ficou furioso. Mandou executar todos os sábios da Babilônia, incluindo o Daniel e seus amigos. A ira do rei era implacável, e ele não tolerava a incapacidade deles. Quando souberam da sentença, Daniel e seus amigos só tinham um lugar para recorrer: Deus. Eles sabiam que apenas uma intervenção divina poderia salvá-los daquela situação desesperadora. Cheio de fé, Daniel rezou, implorando para Deus revelar o sonho e o que ele queria dizer. Ele orou com fervor, acreditando que Deus ouviria suas súplicas. E Deus, na sua infinita bondade, atendeu o pedido do Daniel. O sonho e o significado foram revelados em uma visão. Daniel viu claramente o que o rei tinha sonhado e o que aquilo significava. Daniel, com o coração cheio de gratidão, correu para falar com o rei. "Não precisa ter medo, ó rei", disse Daniel, "porque o Deus do céu revelou o mistério." Ele estava confiante de que a revelação divina traria paz ao rei e resolveria o enigma. A profecia do Daniel sobre a estátua se espalhou rapidinho. Chegou até nos ouvidos de uns caras cheios de inveja. Eles não suportavam ver Daniel prosperar. Eles odiavam o Daniel pela fé inabalável e pela moral que ele tinha na corte. Daniel era um homem de princípios, e isso incomodava muita gente. Então, esses caras armaram um plano para derrubar o Daniel, um plano que parecia infalível. Aproveitando que o rei era obcecado pela própria imagem, eles sabiam exatamente como manipulá-lo. Os conspiradores foram até o Nabucodonosor com uma proposta, um decreto que parecia lisonjeiro. Um decreto obrigando todo mundo a se curvar diante de uma estátua de ouro que ele tinha mandado construir. A estátua era imensa, brilhando ao sol. Quem desobedecesse ia ser jogado dentro de uma fornalha. Uma punição terrível e assustadora. O Nabucodonosor, cego pela arrogância, topou na hora. Ele não percebeu a armadilha que estava sendo montada. A notícia chegou no Daniel e nos amigos dele. Eles se reuniram para discutir o que fazer. Eles sabiam que o decreto era uma arapuca, uma armadilha feita sob medida para eles. Se curvassem diante da estátua,
estariam virando as costas para Deus. E isso eles não podiam fazer de jeito nenhum. A fé deles era mais forte que o medo. E isso eles não podiam fazer de jeito nenhum. A decisão estava tomada. Quando a música começou a tocar e todo mundo se prostrou, a pressão era enorme. Daniel, Hananias, Misael e Azarias ficaram de pé, firmes na fé, como um coqueiro no meio do furacão. Eles não se curvariam, firmes na fé, como um coqueiro no meio do furacão. A coragem deles era inspiradora. A fúria do Nabucodonosor explodiu. Ele não podia acreditar na desobediência. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. A intensidade do fogo era assustadora, e que os 3 jovens fossem jogados lá dentro. Eles foram amarrados e levados. As chamas eram tão intensas que os soldados que levaram os rapazes morreram queimados. O calor era insuportável. Mas, quando o rei olhou para a fornalha, surpresa! Ele não acreditou no que viu. Algo milagroso estava acontecendo. Surpresa! Ele não acreditou no que viu. Dentro das chamas, algo extraordinário estava acontecendo. A fé dos jovens estava sendo recompensada de uma maneira que ninguém poderia imaginar.